Hoje a gente vai ter uma live e a gente vai falar sobre depressão pós-parto, né? E eu já vou te perguntar o porquê que uma mulher tem depressão pós-parto. O que que acontece nesse caminho? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é depressão, né? Uhum. Vamos Sim. entender as palavras, né? E para entender a depressão pós-parto, porque eu vejo muita vontade de criar assunto, né? Mas a Uhum. questão é a seguinte: a depressão é uma falta, uma perda de sentido nas coisas que a nossa vida apresenta, né? A gente vai Uhum. perdendo o que fazemos, para onde estamos indo, a nossa atividade, a nossa relação, qualquer coisa, nosso modo de estar, de viver, enfim, de passar na vida, vai perdendo sentido. Aí entra a depressão. A depressão é psicologicamente, pelo menos psicanaliticamente, do ponto de vista de Jung, um processo de introspecção, de inversão da libido. A libido volta para dentro porque a gente está precisando rever a vida. As pessoas não entendem isso, ficam apavoradas porque não veem mais sentido lá fora, não se sentem engajadas. Não ver sentido significa que você não se sente engajada. Uhum. E elas aprofundam a depressão, se perdem pelos caminhos, etc. Por que que uma mulher teria depressão pós-parto? Ela teve um bebê, é, supostamente ela queria esse bebê? Primeira pergunta. Ela queria esse bebê? Hum. Ela queria de verdade esse bebê? Ela está num relacionamento bom, promissor, um Hum. relacionamento que vai garantir que ela dê os cuidados básicos para essa criança. Ela está sendo assediada psicologicamente pelo pai da criança. Ela está, na Hum. verdade, está com medo de não conseguir pagar as contas. Ela está com medo de não conseguir dar conta do filho, da filha, porque ela tem traumas, por sua vez, né? Vindos da infância, da primeira infância dela, da relação com a mãe dela. Ou ela tinha, talvez, uma depressão latente que eclodiu no pós-parto porque os hormônios colaboram para que o que estava debaixo do tapete venha à tona, Sim. né? Ou talvez ela está preocupada como fazer com a carreira, não resolveu essa questão entre maternidade e profissão, Uhum. então ela fica perturbada e não tendo como verbalizar isso, como processar isso, as coisas ficam sempre piores psicologicamente falando, e aí começa a depressão. E os palpites das pessoas, dos médicos, só E ajudam. eu, eu vi uma coisa sobre baby blues, que é a depressão, que fala que é a depressão, só que é a depressão mais leve e que ela some. Que a diferença entre o baby blues e a depressão é que o baby blues ele se resolve sozinho. Dentro do olhar da psicanálise, tem esse sumir sozinho, mesmo tendo Não sido. tem. Sumir sozinho é do ponto de vista de quem está olhando. Estou olhando a mulher, ela não está muito bem, depois eu vejo que ela está bem. Não, não quer dizer nada. Eu não sei, não entendi nada, Sim, né? Eu só vi tá. uma mudança nela. E ela mesma pode nem estar processando direito, mas teve uma mudança Hum, que aconteceu porque vamos dizer assim, a maternidade ou o parto foram um baque. sim. Ela está processando em algum nível, Uhum, talvez algumas pequenas coisas que não são pequenas para ela a ajudaram a se entender melhor, a uhum. enxergar, sei lá, uma luz no fim do túnel, perceber que a situação não está tão difícil como eu imaginava, ou que não vai estar, enfim. E aí ela se sentiu melhor. Eu não acredito, já eu vou já estabelecer aqui claro, não acredito que uma mulher sofra alterações humorais, né, psicológicas, Hum, simplesmente hum, porque os hormônios mudaram. Eu não acredito nisso. Eu vejo a mulher, como todo ser humano, como um todo. uhum. Então, não existe alteração hormonal que transforme uma mulher que está bem numa mulher deprimida. Não existe. Não existe. Tá. Tem que demonstrar isso.
Então, é um todo, nós somos um todo. Os hormônios facilitam a Ah, tá. imersão de algo que já estava latente, que ela não trabalhou. Certo. Ou seja, já estava por ali, os hormônios só deu uma Exatamente, deslanchada. exatamente como na TPM. A TPM também não é porque a mulher está em TPM e aí ela vira um saco de mulher chata, nervosa. Uhum. É que ela já estava nervosa, ela já estava incomodada com alguma coisa. Os hormônios impedem que ela mantenha o controle como ela faz no dia a dia. Uhum. Eles trazem à tona, por isso que a mulher é mais sensível, mais receptiva às influências inconscientes. E a depressão, ela vai se manifestar de várias formas diferentes. Dependendo da mulher, ela pode se mostrar de alguma forma ou não. Tem uma característica mais ou menos, como a depressão aparece. Sim, tem. A depressão como eu disse, é um desinteresse com relação ao mundo, à vida normal, entre aspas. Então, aí depende do grau de depressão da mulher e também do grau de consciência que ela tem, de autoconhecimento de consciência, porque uma mulher pode estar sentindo uma grande depressão, mas conseguir mesmo assim fazer as coisas básicas que ela precisa fazer. Mas a depressão, tendo uma retirada de interesse do mundo, nos leva a nos recolher em nós, a não ter vontade de fazer as coisas. Inclusive, nos casos, né, mais avançados, de cuidar do próprio bebê. Sim. E é uma situação que pode ficar bastante grave quando não cuidada, não prestar atenção nisso e fazer alguma coisa sobre, né? Com certeza, porque ela já é o resultado, a depressão pós-parto já é o resultado de questões psicológicas não trabalhadas antes. Então já está tendo efeitos ruins. Imagine o bebê, que Uhum. vai certamente se sentir rejeitado, né? Porque, Sim, assim, mesmo cuidado materialmente, um bebê é um ser vivo que sente se ele está sendo amado de verdade ou não, né? sim. E quando a gente fala de depressão pós-parto, ainda as mulheres elas passam por um olhar de preconceito, fica meio estigmatizada a mulher, né? Isso se deve um pouco por conta de que uma mulher que se torna mãe, ela tem que, ela não pode sentir certas coisas, não pode gostar de certas coisas, e aí Tem tudo acaba. a ver. Tem tudo a ver. Nós mulheres somos controladas nos mínimos detalhes, para que Hum, estejamos dentro dos papéis. Então, quando você é mãe e você tem uma criatura lá que acabou de nascer de você, você tem que se sentir muito feliz. Você tem que estar feliz, você tem que ser uma mãe ótima, quer dizer que você vai sempre estar à disposição dos teus filhos, quer dizer que você é um ser assim, é um ser mágico, você não tem uma história problemática, você teve uma mãe maravilhosa que te permitiu agora ser uma outra mãe maravilhosa. Você tem um marido, obviamente, que vai ser provedor, compreensivo. Você não tem que se preocupar se ele vai te trair, porque tem mulheres que temem isso, né? Porque ela não vai poder uhum, dar sexo para ele, tem que fazer a sim. terceira jornada de trabalho com o marido. Enfim, então se estigmatiza assim as mulheres. Então, falar de depressão pós-parto é complicadíssimo. A depressão ela é dolorida, né? Ela é a sensação em si é muito dolorida. E eu acho que trazendo mais esse ponto, eu acho que fica mais complicado ainda. E eu acho que dificulta, inclusive, um pouco da própria mulher, talvez buscar uma ajuda, buscar um tratamento, né? Um É, atendimento. e é possível que ela, durante a gestação, também estava assim, né? Durante a gestação, ela estava sentindo uma ambiguidade com relação à gestação que nós não podemos sentir, porque se a gente engravida, a gente tem que estar feliz, acabou. E não sentir nada, e trabalhar como um cão, como se nada fosse, e fazer todas as coisas normais, né? Aí
Então, aí isso aumenta os sintomas e na hora do parto explode tudo, porque o parto é tão poderoso, né, que é até para ser mesmo, que traz Sim. à tona tudo. Aí a gente já está com o bebê para fora da barriga, não tem mais Uhum. como controlar as coisas, o bebê é incontrolável. Assim, se você não entender um bebê, se você não estiver sintonizado, você não sabe o que fazer com a criatura que chora. Uhum. E aí gera uma bola de neve. Aí acontece também, às vezes, a coisa do bebê que não dorme, a mãe também não consegue dormir, aí vai juntando uma coisa com a outra e Isso. vai Ela fica tornando o dia a cansada, dia. mais difícil ainda, a gente cansa mesmo, fica estressado. Aí você trabalhou até o dia seguinte, o dia anterior do parto, ou uma semana antes, que não é nada. Você trabalhou como um cão, você está exausta, vai para o parto, faz um parto qualquer, nas mãos de Uhum. qualquer, é, segundo um padrão qualquer que não é teu e totalmente despersonalizado. E aí você entra em depressão pós-parto. Você é uma mulher normal. É normal, Sim. é o esperado. Porque se você não entrar numa depressão pós-parto depois disso, você é psicopata, né? Então, Não é normal. então a gente está falando que a depressão pós-parto, na verdade, ela é um sintoma de coisas internas que precisam ser olhadas. É um indicativo, uma coisa que está chamando ali para ser olhado Sim, é na uma vida da campanha de mulher. alerta, é um alarme. Está Sim. tocando o alarme. É. Quando a mulher ela percebe que, poxa, peraí, eu acho que eu realmente estou com a depressão pós-parto, qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer assim para começar a se cuidar? Aceitá-la. Eu tenho Hum, isso porque, assim, porque ah, é claro que você chegar depois no pós-parto e sentir, perceber que você está com uma depressão é pesado, porque aí você já está, como eu disse, né? Tem o bebê, tem uma série de coisas práticas para fazer, o bebê para aprender a entender, se relacionar. Então você tem que aceitar esse lugar, aceitar que teu filho, vamos imaginar que você realmente queria muito essa criança, você está amando apesar de tudo, está vivendo uma situação desconfortável no mínimo sim. e você precisa pedir ajuda, comunicar para o pai da criança que você precisa de ajuda. E para ele não incomodar mais o que precisa, tá? Diferente. Ele, não é para questionar, não pode, proibido questionar. O que Uhum, ele sabe? Sabe coisa nada, de nada. E aí procurar uma ajuda boa, né? Porque assim, uma ajuda que possa sim. que a faça sentir compreendida, tá? Importante. Vamos, porque não tem muitas psicólogos, desculpem, tá? Com colegas, mas assim, é difícil encontrar um profissional bom. Então você tem que se sentir acolhida, isso quase que é fácil, porque todo mundo sabe mais ou menos dar um abraço, ser carinhoso, mas isso não é ser psicólogo, tá? Sim. Não é ser psicólogo, não é ser psicanalista. É um espaço, você tem que se sentir acolhida, você tem que sentir que você não está nem sendo vitimizada, porque você não é Uhum, vítima. Ou seja, você pode ser vítima de um monte de situações, mas não é para aumentar o teu sentimento de vítima, é para reconhecer caso haja aí uma vítima e te ajudar a se levantar no teu tempo, dentro uhum, da tua personalidade, nas tuas condições, né? Isso é um bom atendimento. uhum. Aí, aprender também, nesse tratamento psicológico, aprender a acionar as ajudas externas, tipo mãe, sogra, irmã, será cunhada, amigas, o que for. Sim. E acho que uma doula pós-parto boa também, que também não se encontra na esquina, mas no comecinho é bom, tá? E acionar as ajudas sem que elas te invadem, né? Sem você se sentir invadida, apesar de isso, imaginando que você não é uma mulher susceptível, cheia de mimimi, etc., mas uma mulher séria que está querendo ficar bem do jeito que vai ser bom para ela e Uhum, para que ela se sinta empoderada, não na cabeça, porque não serve, mas assim no âmago da gente, porque é aí sim. que a gente é realmente empoderado, o resto é falação. Então, uma mulher que alguém uma ajuda nesse sentido e possivelmente mulher, realmente Sim. mulher. Né? Nem todas as mulheres entenderiam, mas mais fácil uma mulher do que um homem. Sim. É.
concordo. É, a gente falou nas últimas 2 semanas sobre os sonhos, né? E eu queria também saber, nos sonhos, vai aparecer alguma coisa sobre a depressão? Os sonhos, eles vão ajudar a melhorar, a sair da depressão, entender o que que aconteceu, Com falar certeza. sobre as Eu questões? teria uma enorme curiosidade em saber os sonhos dessa mulher com depressão pós-parto. Eu acho que eles vão ajudar, assim, 50% no quê? A entender exatamente, porque a gente resolve os problemas quando a gente entende os problemas com precisão, não no genérico. É com Uhum, precisão, né? Como um sim. computador, eu tenho que saber exatamente onde eu vou mexer para fazê-lo funcionar de novo. Então, os sonhos ajudariam a entender o que realmente está incomodando a ela, tanto no plano prático da relação, pode ter a relação. Primeiro, a mãe da nossa mãe teria, a relação com a nossa mãe deveria ter sido trabalhada, tá? Porque ela sempre entra na relação, no nosso parto, na relação com o nosso filho, de todas É. as. A gente deveria ter dar um olhar nisso, na nossa relação com a nossa mãe, na nossa primeira infância e atualmente. Os sonhos podem mostrar quais são as questões imediatas, assim, práticas que estão incomodando, que estão Hum, pesando ainda mais, quais são as sim. questões existenciais mais profundas. É, com questões práticas, incluo também a relação com o marido, porque nessa altura é prático, se bem que tem uma fortíssima e gigantesca conotação de gênero, né? Mas ela vai Sim. mostrar no prático. E também aparecem coisas de outras vidas. Ah, vai vir também. Interessante. Olha, por Mas, exemplo, desculpa, eu tive um caso de uma moça que estava comigo em atendimento por um tempo. Aí ela quis ter, não quis, ela engravidou. No único dia em que eles não tomaram, não cuidaram, engravidou, porque já os sonhos estavam mostrando, eu acho que esse é um caso que eu estou escrevendo, vou publicar sobre ele, os sonhos estavam mostrando que tinha esse bebê batendo na porta. E eu falei para ela, uhum, você está sendo tá. convidada a engravidar, eu tô te falando. Mas isso, tipo, começou em fevereiro, não, começou no ano anterior, no dezembro do ano Uhum. anterior, em janeiro, fevereiro ficou muito evidente e foi todo um período assim, até chegar em novembro, quando ela engravidou. É. Aí ela não queria de jeito nenhum parto natural, porque ela queria cesárea, porque ela não queria sentir dor. Hum. Aí a gente foi trabalhando isso, não porque eu a forcei nada, eu fiz propaganda, mas naturalmente ela acabou tendo um parto domiciliar, inclusive. É Domiciliar. maravilhoso. É. Agora, o expulsivo dela foi muito longo, muito longo. Hum. Ela não demonstrou um pingo de medo. Ela não ficou nem fez nem um pouco de escândalo para a dor, né? Porque inclusive uma outra paciente minha estava lá como doula Ai, e que ela legal. ficou assim, ela ficou. Só que o expulsivo foi muito longo. Agora, o pós-parto dessa mulher foi esquisitíssimo. Hum. Porque ela entrou a realidade alternativa Hum. que tinha tudo a ver com vidas passadas. Era como se o parto tivesse escancarado uma outra dimensão. E essa Uhum. criança vinha dessa outra dimensão. A gente já tinha visto isso. Ele tinha sido homem, inclusive. Homem dela, mais de uma vez, talvez. E possessivo. E de fato ela foi insuportável com o pai, coitado do pai, né? Até ela ficar melhor, porque ela não deixava ninguém chegar perto da mãe. Enfim. Mas essa mulher, ela passou um pós-parto muito esquisito, que ela tinha sonhos, tinha visões, ela estava um pouco alterada, estava normal, cuidava, mas a criança Sim. demandou um trabalho gigantesco. Eu acho que ela acabou ficando um pouco deprimida, porque era muito trabalho, a criança estava o tempo todo precisando da ajuda dela. E ela tinha tido uma ótima gestação, ótima. Uhum. Uhum. Se trabalhou e tudo, mas abriu um portal. Aí, aos poucos, as coisas foram se regularizando, né? Mas abriu um Uhum. portal. E a criança, particularmente ciumenta com a mãe, não deixava o pai se aproximar da mãe.
Que coisa. E É. isso é comum acontecer? Ou foi esse caso específico que você notou mais, mas ou é comum mesmo acontecer? Não, é que cada criança é uma criança, cada história é uma Uhum, história. Então a gente, o que eu queria trazer é que o parto é um momento forte, né? A menos que a gente não esteja completamente dopadas numa uhum, área, entendeu? Aí ele não parece forte, porque ele está engolido, ele foi somatizado, ele foi negado, entendeu? Ele está lá uhum. no fundo do poço. Mas quando você está ciente, você está sensível como um ser vivo que está sentindo as coisas, o parto é uma Sim, virada. Porque a gente não é animal, não é só o parto fisiológico aqui. é, Qualquer mamífero sabe, qualquer mamífera sabe parir. Aqui é. conosco acontecem muitas coisas. Porque a gente é humano e tem toda uma questão emocional, psicológica que vem junto. Tem um inconsciente coletivo, né? Hum, A relação com esse bebê, a relação com o marido, tudo, muita coisa acontece. Então, é normal que a gente fique, assim, transtornada de alguma forma. Aí depende uhum. do trabalho que você teve antes com você mesma, de quanto que você chega na hora do parto, vamos dizer assim, limpa do grosso, né? Eu acho que você foi a primeira pessoa que me trouxe essa visão de que o parto sempre vai ser uma coisa muito forte a ser processada, mesmo sendo positivo. Ele ainda é uma coisa para você processar mesmo. É uma experiência tão grandiosa que precisa de um tempo para você assimilar o Pois que é, não tem aconteceu. como, exatamente. A gente faz humanização do parto sem contar com o psicológico, com o profundo, assim, com a psicanálise, que é a única coisa que trabalha o profundo da psique. Sim. É incompatível, não é humanização de verdade. Todo parto precisa ser processado, ainda mais com uma mulher como nós hoje. Urbanas, com um mínimo de cultura, com um mínimo de qualquer mulher, entendeu? Uhum. Se a gente morasse lá num vilarejo perdido na floresta, acho que talvez não sei, Sim. mas hoje não dá. Nós estamos tão aculturadas, temos tantas questões em pauta, e ter um filho, na verdade, é tão difícil hoje em dia, né? Ter não no sentido de engravidar, no sentido de criar, de lidar Educar. com a criança, enfim, de tudo Sim. que... E a relação com o pai, que vamos dizer, É. relação com o pai. Que é sempre uma coisa também bastante difícil, que também vem com um monte de questões, né? É, Culturais, emocionais, psicológicas. E sim, assim. vai questionar a nossa relação. Não questionar necessariamente, aí depende Uhum, da relação, né? Mas vai trazer questões, né? Porque uma coisa é você ser um casal, outra coisa é ter uma criança berrando, precisando da mãe, querendo o peito, enfim, precisa uma certa maturidade e a gente não se ganha isso, né? Não se compra isso na feira. não, não mesmo. Não. Tem que fazer muito trabalho interno, né? Hoje, uma outra questão, hoje as mulheres, elas, sobretudo assim, sei lá, a geração dos 30 anos, com certeza, até mais, Uhum, elas estão acostumadas com uma vida muito fácil. sim. Elas não É, viram partos. Muito, assim, eu vejo também o uso da empregada doméstica é péssimo, ajuda, sim, mas o que que acontece? Você não entra. Eu tenho uma pessoa que atendo também, a, a empregada super bacana deles, da família, 3 filhos, uhum, quis tirar férias de um mês. uhum. O marido, obviamente, não queria, porque a gente vai ficar sem, blá, blá, blá. Ela Ai, falou, meu mas ela Deus. tem direito, a mulher falou, ela tem o direito, coitada. Oh, meu Deus. Negociaram, ela ficou 3 semanas. Tá. 3 semanas, olha o sonho que a mulher teve. Uhum. Ah, não, não é nem sonho, é realidade. A máquina de lavar roupa quebrou. Ai, que droga. Quando isso acontece, é uma porcaria. Só que, mas fantástico, a máquina de lavar roupa quebrou, então a roupa suja que está na Ah, família
Tem que ser olhada de perto, não tem mais ninguém que Sim. faça. E aí o que que apareceu? Que o casal está numa super crise. Entendeu? Quando você não tem que trabalhar, dividir as tarefas, lidar com a tensão do dia a dia, a família está desorganizada, não tem sintonia entre os três Uhum. filhos, os pais, não tem aquela harmonia que deveria, porque tem sempre uma outra pessoa que cuida do De sujo, tudo. que faz né? Que cuida da coisa, da parte suja da família. Sim. E aí as crianças não têm disciplina nenhuma, não aprenderam a fazer nenhum cuidado, autocuidado, o marido delega, é totalmente machista. Entendeu? Então, a empregada doméstica, ela é explorada, né? E ela é péssima para o desenvolvimento harmonioso É. psicológico da família. É. Porque quando você não tem que dividir as coisas, você não sabe exatamente de que lado está o outro. Exatamente. E olha, eu acho que esse assunto ele pega de um jeito todo mundo, porque é uma coisa, gente, que o trabalho em casa ele tem todo dia assim, não tem fim, não tem fim, sempre tem alguma coisa para fazer, né? E a gente tem que fazer todo dia, né? Porque senão como que a gente vai viver dentro da casa? Vamos combinar, né? E assim, essa coisa de dividir tarefa, de todo mundo manter o compromisso de estar fazendo junto, né? E trabalhar junto no que tem que fazer é complicado e sempre aparece alguma coisa, né? Sempre é uma discussão Sim, enorme. sim, sim. E isso é por causa que a empregada doméstica é barata no Brasil, né? Porque em qualquer outro lugar da Europa não tem. Aqui mesmo, assim, não tem Sim, empregada doméstica. Tem uma faxineira e que custa caro. é. Então, a vida é complicada, assim, com o filho fica difícil, mas é aí que a gente realmente se expõe às nossas verdades. Então, voltando àquilo que eu queria dizer, é que as mulheres Sim. jovens geralmente vêm de uma casa com empregada doméstica, Uhum. nunca lavaram muito prato, botaram roupa na máquina, sei lá, vão trabalhar, Uhum. porém, vão trabalhar, vão ganhar Sim, dinheiro. sim, São homens, sim. né? Tem que ganhar dinheiro, porque isso é legal. Agora, lavar os pratos e ter uma casa limpa é de baixo, só uma pessoa de baixo nível vai fazer isso. É, sim, Hum. sim. Aí ela tem um filho, ela tem que levantar durante a noite. Ela não tem uma empregada que vai pegar o peito dela e levar para o bebê e ela dorme tranquila. Ela tem que É. levantar, ela tem que lidar com essa criatura, trocar fralda, Uhum. entendeu? Ter o xixi no chão e fazer tudo. É isso, limpar e estar lá no trabalho manual. Porque é essa relação concreta e física que nos permite entender a criança. Não ficar Sim. e fazer as unhas e dar mamadeira. É. Não tem conexão, Não tem não tem conexão nenhuma. proximidade. E a mulher está conectada ainda com o próprio ego, com a própria vaidade. Então, algumas mulheres entram em depressão porque elas não sabiam que era isso e não têm vontade de fazer isso, porque não amadureceram durante a Sim. gestação para isso. Negaram as transformações que a gestação estava trazendo e foram vivendo a vida do jeito que estava, como sempre. Uhum. Então, Adriana, eu ia te perguntar como que a depressão se cura? E como que a psicanálise olha para isso, né? Para esse movimento de cura e como que se encaminha para isso, né? Também. então, buscando uma ajuda, né, apropriada, a gente faria o quê? Faríamos primeiro uma avaliação da situação, que Uhum. seria entender o histórico da mulher, entender de onde que ela vem, como que começou essa gestação. Eu gostaria de saber como que ela começou a gestação, Uhum. se ela foi uma gestação buscada, se foi o que aconteceu, se foi aceita como, quando e por quê. A Uhum. relação que ela tem com o parceiro, com o pai da criança, a relação que ela tem com a própria mãe, onde que ela mora, né? Ah, Com a sim. mãe e pai. E quando começou, como foi a gestação e como começou, quando começaram os sintomas da depressão. E aí a descrição bem detalhada desses sintomas. E aí eu iria fazer literalmente uma anamnese, né? Ver a relação que ela está tendo no momento com o seu bebê, com o marido, com os outros familiares, que tipo de ajuda ela tá recebendo ou não.
e que ela precisa ou não, e assim, com relação aos outros, e os sonhos. Os sonhos também, gostaria de saber também os sonhos da gestação, Uhum. que pode Sim. ter tido sonhos importantes na gestação, e os sonhos atuais. E aí, a partir desse levantamento de dados todos, é que se Uhum. consegue dar um, um encaminhamento, entender qual que são os próximos passos. Para recuperar o norte interno, no Para recuperar sentido. o norte interno, exato, exatamente, uma boa Uhum. expressão, o norte interno, e ajudar a superar essa transição e todos os sentimentos de culpa que podem estar atrelados, né? Sim, sim. Adriana, eu acho que é isso. Bom, se alguém quiser, né, deixar alguma pergunta depois, eu respondo. Ah, e tem o atendimento a ela, né? Também que tem disponível no site. E que quem tiver precisar conhecer alguém, alguma gestante que está precisando de atendimento, é só entrar no site que tem todo o atendimento, né, necessário, né? É Ajudar. importantíssimo realmente não deixar a depressão pós-parto Né? Tomar uma ficar, proporção muito. ficar lá paradona e esperar que passe, porque não vai passar. E É, o cansaço inevitável que a gente vai ter, né, não cuidando do bebê, vai só aumentar. é, Tá bom? isso tá bom. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a você, Caroline. Um abraço a todos, até a Um próxima. abraço. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau.